Desde o início dos tempos, nós, seres humanos, olhamos para as estrelas e para os eventos de nossas vidas em busca de padrões, de um sentido maior. Algumas vezes o que encontramos são coincidências tão extraordinárias, tão perfeitamente alinhadas, que parecem ter sido arrancadas das páginas de um roteiro de cinema. Histórias que desafiam a lógica e nos forçam a perguntar: estamos apenas à deriva em um mar de aleatoriedade? Ou existe uma força invisível, uma espécie de arquiteto cósmico, tecendo os fios de nossas existências? Este não é um mero exercício de curiosidade. É uma jornada ao coração do mistério da própria vida. Cada caso que vamos explorar hoje irá surpreendê-lo de uma maneira única. São eventos que, isoladamente, poderiam ser descartados como meras casualidades. Mas, quando vistos em conjunto, eles pintam um quadro muito mais complexo e provocador. Prepare-se para questionar a própria natureza da realidade. Será que o universo opera com base em probabilidades matemáticas frias? Ou há momentos em que o destino intervém, deixando sua assinatura inconfundível nos anais da história? A linha entre o acaso e um plano predeterminado é mais tênue do que imaginamos, e é nessa fronteira que nossa investigação começa. Portanto, eu o convido a abrir sua mente. Deixe de lado por um momento suas noções preconcebidas sobre como o mundo funciona. Prepare-se para mergulhar em histórias que são, ao mesmo tempo, inacreditáveis e inegavelmente reais. Histórias de vidas que se espelham através dos séculos, de premonições literárias que se tornam realidade de forma macabra e de pequenos erros que alteram o curso da humanidade para sempre. Juntos, vamos percorrer este labirinto de coincidências e talvez, apenas talvez, encontrar um vislumbre da verdade que se esconde por trás do véu do acaso. Em 1838, a mente sombria e brilhante de Edgar Allan Poe concebeu sua única novela completa, a narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket. Nela, Poe descreve com detalhes angustiantes a jornada de um navio baleeiro chamado Grampus. Após um naufrágio devastador, os 4 sobreviventes se veem à deriva em um pequeno barco, famintos e desesperados. A fome os leva ao ato mais terrível que um ser humano pode cometer: o canibalismo. Em um sorteio macabro, um jovem grumete, um órfão chamado Richard Parker, é sacrificado para que os outros possam sobreviver. Uma história de ficção, um produto da imaginação de um mestre do terror. Ou seria algo mais? Quase meio século depois, em 1884, a realidade decidiu imitar a arte de uma forma assustadoramente precisa. A escuna inglesa Mignonette partiu da Inglaterra rumo à Austrália, mas uma tempestade violenta a fez naufragar no Atlântico Sul. Assim como na história de Poe, 4 tripulantes sobreviveram em um pequeno bote salva-vidas. A fome e a sede os consumiam. Após dias de agonia, a mesma decisão desesperada foi tomada. E o escolhido para o sacrifício, o mais jovem e fraco entre eles, um grumete órfão, era um rapaz de 17 anos. Seu nome? Richard Parker. A vida real não apenas espelhou a ficção, mas copiou seu nome e suas circunstâncias com uma precisão que arrepia a alma. Como podemos explicar isso? Seria Poe um profeta, um canal para eventos futuros? Ou seria esta a mais improvável e mórbida das coincidências? A história do verdadeiro Richard Parker se tornou um famoso caso legal na Inglaterra, debatendo os limites da moralidade em situações extremas. Mas para nós, o mistério permanece. A probabilidade de um evento fictício tão específico se repetir na vida real, com o mesmo nome para a vítima, desafia qualquer cálculo estatístico. É como se a história de Poe tivesse vazado da ficção para a realidade, uma nota de rodapé sombria, escrita pelo destino, décadas antes do evento acontecer. A história, dizem, não se repete, mas rima.
No caso de dois dos mais icônicos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln e John F. Kennedy, a rima é tão perfeita que soa como um eco fantasmagórico através do tempo. As semelhanças começam em suas carreiras políticas. Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. Kennedy, exatamente 100 anos depois, em 1946. Lincoln foi eleito presidente em 1860. Kennedy, novamente 100 anos depois, em 1960. Ambos eram homens visionários, profundamente comprometidos com os direitos civis, e ambos enfrentaram uma nação profundamente dividida. Mas as coincidências mais perturbadoras estão ligadas às suas trágicas mortes. Ambos os presidentes foram assassinados em uma sexta-feira, na presença de suas esposas. Lincoln foi baleado no Teatro Ford. Kennedy foi baleado enquanto andava em um carro conversível, um modelo Lincoln fabricado pela Ford Motor Company. Os nomes envolvidos criam uma teia ainda mais densa de sincronicidade. O secretário de Lincoln chamava-se Kennedy, e ele o aconselhou a não ir ao teatro naquela noite fatídica. O secretário de Kennedy chamava-se Lincoln, e ele também o aconselhou a não ir a Dallas. Os paralelos parecem se estender para além do túmulo, como se suas vidas estivessem presas em um ciclo de repetição. Os homens que os sucederam também se encaixam nesse padrão bizarro. O sucessor de Lincoln foi Andrew Johnson, nascido em 1808. O sucessor de Kennedy foi Lyndon Johnson, nascido em 1908, exatamente 100 anos depois. E os assassinos? John Wilkes Booth, que matou Lincoln, nasceu em 1839. Lee Harvey Oswald, que matou Kennedy, nasceu em 1939. Booth atirou em Lincoln dentro de um teatro e fugiu para um celeiro. Oswald atirou de um depósito e foi capturado em um cinema. Ambos os assassinos, cujos nomes completos contêm 15 letras, foram mortos antes de irem a julgamento. São tantos paralelos que a mente luta para aceitá-los como mero acaso. É como se a história tivesse um roteiro e, por alguma razão, decidiu usar os mesmos atores e o mesmo enredo com um século de diferença. Imagine ser separado de um irmão gêmeo ao nascer, sem nunca saber de sua existência. Agora, imagine viver uma vida que, em seus mínimos detalhes, espelha perfeitamente a vida desse irmão desconhecido. Essa é a história real e estonteante de Jim Lewis e Jim Springer, gêmeos idênticos separados com apenas 4 semanas de vida e adotados por famílias diferentes em Ohio, nos Estados Unidos. Eles cresceram a apenas 60 quilômetros um do outro, mas viveram em universos completamente separados por 39 anos. Quando finalmente se reencontraram, em 1979, o que descobriram não foi apenas um rosto familiar, mas uma vida inteira de coincidências que desafiam qualquer explicação lógica. Ambas as famílias adotivas, sem saber uma da outra, batizaram os meninos de James. Na infância, ambos tiveram um cachorro chamado Toy. Ambos se destacaram em matemática e carpintaria na escola, mas não gostavam de ortografia. Quando adultos, ambos se casaram com mulheres chamadas Linda. Depois, ambos se divorciaram e se casaram novamente, desta vez com mulheres chamadas Betty. Um dos Jims teve um filho chamado James Allan, enquanto o outro teve um filho chamado James Allan. Ambos eram policiais de meio período, fumavam a mesma marca de cigarros, bebiam a mesma marca de cerveja e dirigiam o mesmo modelo de Chevrolet azul claro. A lista de semelhanças continua de forma quase cômica. Ambos roíam as unhas, sofriam de enxaquecas tensionais e passavam as férias familiares na mesma praia na Flórida, a Pass Agree Beach. Eles construíram bancos de madeira brancos idênticos em torno de uma árvore em seus respectivos quintais. O caso deles se tornou a pedra angular do Minnesota Study of Twins Reared Apart, um estudo que buscou entender a influência da genética versus o ambiente.
Mas a história dos gêmeos Jim transcende a ciência. Ela nos força a questionar a natureza da identidade. Quanto de quem somos é realmente uma escolha? E quanto já está escrito em nosso código genético? Um roteiro biológico que seguimos sem perceber? Às vezes, o destino do mundo não é decidido em grandes batalhas ou em salas de conselho cheias de líderes, mas em uma rua movimentada por um simples erro de direção. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, visitava Sarajevo. O clima era tenso. Um grupo de nacionalistas sérvios, à mão negra, planejava assassiná-lo. A primeira tentativa, naquela manhã, falhou espetacularmente. Um dos conspiradores atirou uma bomba contra o carro do arquiduque, mas ela ricocheteou e explodiu sobre o carro seguinte, ferindo várias pessoas. O comboio acelerou. Franz Ferdinand escapou ileso, e parecia que a crise havia sido evitada. Após um compromisso na prefeitura, o arquiduque, abalado mas determinado, decidiu mudar seus planos. Ele queria visitar os feridos no hospital. No entanto, em uma falha de comunicação fatal, ninguém informou ao motorista da frente sobre a mudança de rota. O motorista seguiu o caminho original, virando na rua Franz Josef. Quando um oficial gritou que ele estava indo pelo caminho errado, o motorista parou o carro para dar a ré. Ele parou exatamente em frente a uma delicatessen. E, por uma daquelas reviravoltas do destino que parecem cruéis demais para serem reais, um dos assassinos frustrados daquela manhã, um jovem de 19 anos chamado Gavrilo Princip, estava ali, comprando um sanduíche. Princip mal podia acreditar na sua sorte. O homem que ele falhou em matar horas antes estava agora parado, a menos de 2 metros de distância, em um carro aberto. Ele não hesitou. Sacou sua pistola e disparou 2 vezes, matando o arquiduque e sua esposa, Sophie. Aquele erro de trajeto, aquela parada fortuita em frente a uma loja, foi a faísca que acendeu o barril de pólvora da Europa. 1 mês depois, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. E as alianças em cascata arrastaram o mundo para a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que custou milhões de vidas e redesenhou o mapa do século XX. Tudo por causa de uma curva errada. Acaso? Ou um encontro inevitável com o destino? Ao final desta jornada, uma pergunta ecoa em nossas mentes. Será que tudo está conectado de formas que ainda não compreendemos? As histórias que vimos hoje, a profecia de Poe, os destinos espelhados de Lincoln e Kennedy, as vidas idênticas das gêmeas Jim e o erro fatal em Sarajevo, não são apenas anedotas curiosas. Elas são como falhas na matriz da realidade, momentos em que a lógica se curva e o véu entre o possível e o impossível se torna transparente. Elas sugerem a existência de fios invisíveis, padrões ocultos que ligam pessoas, lugares e eventos através do tempo e do espaço, de maneiras que a ciência convencional luta para explicar. Essas narrativas nos mostram o quão tênue e borrada é a linha que separa o acaso do destino. Se a vida de Richard Parker já estava escrita na ficção de Poe, podemos realmente dizer que somos livres? Se um erro de percurso pode desencadear uma guerra mundial, onde fica o nosso controle sobre a história? Talvez a verdade não seja uma escolha entre um ou outro, mas uma dança complexa entre os dois. Talvez o universo seja um grande palco onde o roteiro geral está definido, mas os atores ainda têm a liberdade de improvisar suas falas, criando momentos de beleza, tragédia e mistério imprevisíveis. No final, talvez a vida seja exatamente isso. Uma série de encontros improváveis, de rimas históricas e de coincidências significativas que nos fazem parar e maravilhar. Talvez, apenas talvez, estejamos todos vivendo dentro de uma grande narrativa, uma história épica sendo contada por um roteirista invisível. E nosso papel não é apenas viver nossas vidas, mas também prestar atenção aos padrões,
ler as entrelinhas e apreciar o mistério profundo e maravilhoso de tudo isso. A história ainda não acabou, e as páginas em branco aguardam para serem escritas. Por quem, ou pelo quê, é a pergunta que permanece.